Boa noite a todos. Sou Priscila Coller e hoje vamos dando continuidade aos estudos de constelações familiares. Relembrando um pouquinho da aula passada, nós falamos sobre ancestralidade. Falei que quando a gente olha para os nossos ancestrais com amor e sem julgamentos, nós devolvemos o peso deles, né? E nossa vida passa a fluir muito melhor. Ou seja, né, resultado disso, os nossos antepassados, eles têm uma influência muito grande na nossa vida atual, queiramos ou não, certo? Então, quando a gente continua mágoas que já vem, né? Já vem lá dos antepassados e vai passando, né? E vai passando e chega até nós, aquelas mágoas do passado, aqueles eventos que não foram aceitos, situações que foram geradas lá atrás, isso para aqui na gente, tá? A gente reproduz as mesmas coisas, os mesmos tipos de comportamentos, e a gente dá sequência a isso. Então, sempre vai ter alguém na nossa família, na nossa linhagem, que vai repetir esses comportamentos até que em algum momento eles sejam vistos, eles sejam curados, tá? Enquanto isso não acontece, essa espécie de energia fica pairando no sistema dessa família e gerando esses comportamentos repetitivos, tá? Por isso que a nossa ancestralidade é um ponto muito importante para que a gente tenha o cuidado de olhar, né? Para que a gente observe, veja o que tem, o que a gente ouve a respeito dos nossos ancestrais, quais são as histórias contadas a respeito deles, né? Quando a gente tem esses conhecimentos, a gente passa a ter um olhar diferente, né? Coisas que a gente deixava passar, hoje, com esse olhar diferente, a gente já não deixa mais passar. Então, a gente pode até, no nosso dia a dia, na vida que a gente leva normalmente com a nossa família, nós mesmos podemos perceber algumas questões que estão ali e que estão sendo repetidas, né? A gente pode mudar isso, tá? Mesmo sem fazer lá a constelação familiar, tá? É lógico que o processo da constelação familiar, ele sempre vai ser um grande auxiliar, vai abreviar esse tempo, né? É como fazer uma terapia. Se eu vou num terapeuta e ali eu resolvo as minhas questões, tá? Eu vejo os meus problemas, os meus desequilíbrios, obviamente que isso vai se desenrolar de forma muito mais rápida, tá? Mas será que se eu não for num terapeuta, eu nunca vou resolver essas questões? Né? Então, não existe isso. Em algum momento, a vida vai trazendo situações e a gente vai resolver, queira ou não. A gente não sabe quando, né? Às vezes a gente até desencarna e continua e não resolveu nada, tá? Mas a vida ela tem esse dom de nos trazer as soluções, de nos trazer as situações, né? Para que a gente justamente repita até que a gente enxergue, tá? Então, é como se fosse um mecanismo da vida, né? Então, quando a gente reverencia os nossos ancestrais, porque eles vieram primeiro, nós estamos honrando, inclusive, a nossa vida, né? Então, eu até falei que nós somos um pouco de todos aqueles que vieram antes da gente. E quando a gente olha com um olhar duro para os nossos antepassados ou para alguém da nossa família, né? É o mesmo que estivéssemos olhando duro para nós mesmos, porque nós também temos o mesmo DNA deles, tanto o DNA físico quanto o psíquico, tá? Tudo isso está englobado naquilo que a gente vai recebendo como herança. Então, a gente não recebe só herança genética, né? A gente também recebe a herança psíquica. Nós somos essa mistura de todos aqueles que vieram antes da gente. Então, não tem como a gente não olhar para esse ponto, né, com um olhar mais atento, hoje mais consciente do que já tivemos um dia, né? Então, falamos também sobre a importância dos nossos pais, como os nossos pais influenciam diretamente no desenrolar da nossa vida. Isso não foi só trazido por Bert Hellinger, tá? Isso foi trazido por todos esses teóricos que trouxeram os conteúdos da psicologia. Se nós formos estudar Melanie Klein, por exemplo, que é uma das teóricas da psicologia, o Lacan, por exemplo, nem falando de Freud, estou falando até desses outros, né? Mas, enfim, existem vários
teóricos que trouxeram essa questão dos pais, né, e como os pais influenciam na nossa vida. É vital como a mãe direciona, como o pai direciona. Então, quando a gente estuda tanto, os conteúdos da psicologia e quando a gente estuda os conteúdos da constelação, nós vamos vendo muitos pontos que têm tudo a ver, né. Eles realmente, eh, eles falam a mesma coisa, né, eles trazem a mesma informação, tá. Só que um é de uma forma mais lúdica, vamos dizer assim, porque o processo de uma constelação familiar é algo lúdico mesmo, não é algo racional, né. E a psicologia, quando a gente vai atender um cliente, por exemplo, existem alguns momentos que a gente também tem que partir para o lado mais lúdico, porque vai depender da própria pessoa, de como ela consegue resolver as questões dela. Então, nós temos, assim, um leque, né, de tipos de terapias que vão ajudar uma série de pessoas, não é? E a constelação é mais uma dessas ferramentas terapêuticas, é mais uma, tá? E o que ela traz tem tudo a ver com muito do que é estudado e trazido pelos teóricos da psicologia. Isso eu acho muito importante, salientar, porque nós temos que ter esse olhar de conhecimento. Não basta chegar e dizer que a constelação, ela não tem nada a ver, ela é uma aberração. Eu já ouvi uma série de coisas assim, que a constelação é uma aberração, que é uma coisa que não faz sentido, né, mas se a gente for estudar, faz sentido sim, e muito. E faz sentido na vida de muitas pessoas que já passaram por esse processo, né. Até dentro de um consultório de atendimento, a gente pode usar movimentos sistêmicos para trabalhar questões de um cliente, de um paciente, né. Então, ela faz todo sentido, tá. Eh, os nossos pais, por exemplo, lá no início, na tenridade, né, eles nos vão dar esses direcionamentos, né, é como se a gente fosse uma extensão da nossa mãe, por exemplo, e o pai é aquele que vai nos direcionar para a vida, né. Tem uma série de estudos que já foram feitos na função do pai e da mãe, e da importância, né. Lacan estudou isso também, sobre inclusive a importância do nome do pai, né. Qual é a função desse pai dentro da família ali, e na educação daquele filho, não é? Então, nós temos que também ter esse olhar atento como nós estamos, eh, nos relacionando com os nossos pais. Como nós vemos os nossos pais? Nós temos mágoas deles? Como nós podemos olhar para eles? Né, com que olhar eu posso, eh, me direcionar a eles hoje com esses conhecimentos? Né. Então tem muitas pessoas que amam seus pais, que têm relacionamentos ótimos com eles, mas também tem muita gente que não tem relacionamentos péssimos, não é. Então ninguém está aqui dizendo que é necessário que a gente, passe por cima dos nossos sentimentos e diga assim: "Olha, você pisou em mim, você me agrediu, você fez isso, você fez aquilo e tá tudo bem", não é bem por aí, porque isso não vai acontecer, né. Existem muitas pessoas que sofrem com pais ou com mães, sofrem coisas terríveis mesmo, né. Mas existe um outro lado que precisa ser visto, tá. Quem está agredindo, né, é quem deve responder por isso. Quem é o agredido precisa, então, se cuidar, se trabalhar e ter uma visão em relação àquele que foi o pai ou aquela que foi a mãe. Então é isso que é o importante, que a gente tenha essa visão em relação ao nosso pai ou à nossa mãe, independente de como eles foram com a gente, independente disso. Hoje, nessa atualidade, no nosso nível de amadurecimento, não é, é a gente entender que eles nos deram a vida, e ponto. Isso é indiscutível, não é? Então, nós temos que ver dessa forma, eles nos deram a vida, eles fizeram o que eles puderam. Sem eles, nós não estaríamos aqui. Sem toda a linhagem que vem deles, dos 2, nós também não estaríamos aqui, porque é como energia. Eu não adianta eu, por exemplo, odiar a energia elétrica, porque um dia eu coloquei o dedo lá e a energia elétrica me deu um choque. Não adianta eu odiar a energia elétrica porque ela me deu um choque. Eu preciso entender
que energia elétrica, eu fui lá, eu pus o dedo lá, ela me deu um choque. Então, ela tem esse lado que pode matar, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, ela tem o outro lado, que é positivo, né? O que somos nós se não fosse a energia elétrica? Como seria a nossa vida se não fosse energia elétrica? Em que nível nós estaríamos da evolução se não fosse a energia elétrica? Então, fazendo essa ideia, né, essa ligação, né, usando essa ideia, a gente pode ter esse olhar para os pais. O que seríamos de nós se não tivéssemos alguém que nos gerasse, que não tivesse trazido a vida para a gente? Nós nem estaríamos aqui, não é? Então, essa visão é que nós precisamos ter e entender que eles têm um lugar na nossa vida. Então, essa é a visão importante que a gente precisa ter para que a gente não tenha esses emaranhados que nos liguem aos pais e que façam com que a nossa vida não flua, porque ela não vai fluir mesmo. Ela vai fluir com sofreguidão, com certeza. Nós vamos ter problemas. Então, nós vamos ter problemas, vamos ter dificuldades. E tudo isso pode ser desenrolado quando a pessoa decide fazer uma constelação familiar, porque ela está cansada, ela não aguenta mais e ela nem sabe por quê. Aí ela decide, vai lá e faz uma constelação familiar. E naquela constelação, conforme as coisas vão acontecendo, ali naquele processo fenomenológico, que a gente já conversou nas aulas passadas, durante aquele processo todo, ela vai se aproximando do que está acontecendo e vai sentindo isso no seu ser. E nesse momento que cai aquela ficha, é justamente o momento que aquele emaranhado começa a se desatar. Aquela energia, ela é vista. Quando ela é vista, automaticamente ela começa a se desemaranhar, né? Ela começa a fluir. E aí é um mundo novo, que aí nós temos que então ver as questões nossas. Por que que nós nos identificamos com aquele tipo de questão? Porque nós nos entregamos àquilo, não é? Porque sempre tem a nossa parte. Em nenhum processo, em nada na vida, existe ausência da gente. Nós não somos vítimas. Se a gente é vítima de algo, é porque de alguma forma a gente se identificou com o processo e a gente estava lá para ter algum tipo de aprendizado. Nós precisávamos aprender alguma coisa. Por isso nós estávamos ali. E por isso que aquela realidade se fixou em nós. Porque qual é a explicação para alguns membros da família irem bem, não sofrerem aquilo, mas um membro da família repetir o comportamento, repetir a situação e trazer o problema para a família, mas é um membro da família que acaba repetindo aquelas questões que estão emaranhadas. Então, quando a gente tem problema com os pais, por exemplo, nós temos aquele problema, um ente da nossa família, pode ser um filho nosso, pode ser um irmão nosso, alguém da família, vai trazer determinado comportamento que tem a ver com isso, com uma exclusão, com alguém que foi excluído, alguém que não foi compreendido, alguém que foi, enfim, sofreu alguma retaliação, alguma questão, algum julgamento, né? Então, o que faz com que uma pessoa acabe assumindo aquele papel é justamente a sua identificação com aquela energia. A energia está pairando, ela vai e chega naquele que tem a propensão de trazê-la à tona para ser vista. É aquele que vai representar, né? Então, olhem só quantas coisas a gente pode evitar na nossa vida com um conhecimento, com o bom senso. A gente tem bom senso, porque aqui, como eu já disse, não se trata da gente amar o nosso inimigo, amar aquele que nos causou dor, ou que causou dor a um filho, ou a um irmão, ou alguém que a gente ama.
Não se trata disso. Se trata de entender a função daquele ser, deixá-lo no lugar dele e seguirmos nossa vida. É isso. Perdoar não significa esquecer. Perdoar nada mais é do que abrir mão daquela vingança, daquela sensação de vingança que muitas vezes a gente acha que a gente não tem, mas que a gente tem sim. Todo ser humano tem essa sensação de vingança quando alguém faz mal, quando alguém pisa no nosso calo e a gente, por mais que a gente queira ser o bom, nós não somos esses bonzinhos que a gente muitas vezes pensa. Não somos. Então, logicamente, o nosso ego não aceita. Porque o nosso ego, ele quer realmente que a gente tenha essa capa de bons, né? Então, a gente põe a capa de bonzinhos e nós somos os certinhos, né? Os éticos, os que não erram. E se a gente erra, tudo bem, porque a gente já vai lá e a gente já resolve. Só que o que tem dentro no nosso inconsciente, que está lá dentro, nem mesmo a gente sabe. E esse inconsciente, ele vem à tona sem que a gente perceba. Ele vem muito disfarçado. E aí a gente pensa que a gente é muito bom, não é? E uma série de coisas que acontecem. Então, quanto mais a gente for aberto e considerar o que a gente sente realmente, o que nos causa dor de verdade, parar de querer ser bons, né? Sermos justos e aceitarmos as nossas sombras, mas a gente consegue colocar as outras pessoas da nossa vida nos lugares delas. Cada pessoa tem o lugar dela. Não tem uma pessoa que não tem um lugar dentro de um sistema. Por isso que lá atrás, quando eu comecei a dar essas aulas, eu falei do planeta, né? Que não existe assim, isso aí não tem a ver comigo. Não tem a ver. Tem a ver. Tudo tem a ver com a gente, tudo. Todas as pessoas são da nossa conta. Então, não é que eu jogo de lado porque não tem a ver comigo. Não. Todos têm a ver com a gente. Todos. Porque nós somos da raça humana. E todos que são da raça humana têm a ver com a raça humana. Todos que têm a ver com a nossa família, todos os que fazem parte da nossa família, têm a ver com a gente. Com cada um de nós da nossa família. Da mesma forma que é o planeta. Vocês vão lembrar que eu falei dos sistemas. Que existem sistemas dentro de sistemas e cada sistema é maior, um maior que o outro. Como uma grande cebola. São várias cascas, né? São os ólons. Então, a nossa família é um pequeno sistema. A nossa sociedade, essa que nos rodeia, que faz parte aqui das redondezas da nossa residência, por exemplo, é um outro sistema. Os vizinhos, o município, São Bernardo do Campo, por exemplo, é um outro sistema maior ainda. Então, a nossa família possui cada pessoinha ali. E cada uma dessas pessoinhas tem o seu lugar. E tem a ver com a gente. Se uma for excluída, vai impactar em todos, todos. Então, essa é uma consciência muito mais ampla da vida, né? É muito ampla. E se a gente começa a mudar a nossa consciência e começa a ver de uma forma mais ampla, nós começamos a entender o sentido dessas coisas todas. Se a gente ficar com a nossa mente fechada e olhando só para aquele pouquinho que a gente aprendeu, a gente não vai entender esses conceitos que são muito amplos, não é? A gente não vai conseguir entender tudo isso. E nossa mente realmente ela vai espanar, né? Porque ela não vai entender. Mas quando a gente relaxa e deixa o conhecimento vir, o próprio conhecimento começa a fazer o trabalho dele na gente. E aí a gente começa a enxergar melhor e a compreender a função das coisas na nossa vida.
e das pessoas, né. Então eu falei também da adoção, falei em relação aos pais adotivos que precisam ser vistos também. Então essa história de esconder para uma pessoa que ela é adotada, isso não é saudável, isso não é produtivo para a vida dessa pessoa. Ela precisa saber que ela foi adotada, ela precisa, porque todo tipo de segredo, tudo que fica guardado em segredo, causa desequilíbrio. Então, tudo que está escondido precisa vir às claras, precisa vir à luz da consciência. Tudo isso que eu disse que está no nosso inconsciente e que nem a gente só não sabe, mas está se manifestando o tempo todo. Na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, na nossa forma de reagir, uma série de coisas na nossa vida ativa e não passiva. Essa nossa vida de relação mesmo. É ali que está o nosso inconsciente. Quando a gente se relaciona com o outro e a gente aponta o dedo para esse outro, com certeza, nós estamos projetando coisas nossas no outro. E é lá a coisinha do inconsciente. Então, nenhum segredo fica escondido. Segredos vêm à tona, queiramos ou não, tá? E a constelação ela explica isso, esses conceitos, né? Explicam sobre esses segredos e falam da adoção. A adoção não pode ser um segredo. É preciso que essa criança tenha esse conhecimento, saiba que ela tem uma outra família biológica. Essa família, ela precisa ser honrada, porque é de lá que veio esse ser. Vamos pensar como a gente não vai honrar a origem de uma pessoa, esconder dela. Então, dá para perceber como é uma questão de perspectiva. É uma questão de perspectiva. Quando a gente olha para algo e a gente quer esconder, o que que a gente está fazendo? A gente está vivendo uma mentira. A gente está desonrando da onde veio aquela pessoa. Não importa o que aconteceu ali, né. Então a adoção é muito importante, que as 2 famílias sejam honradas, tanto a que recebeu, quanto a que gerou, tá. E essa criança tendo esse conhecimento e honrando as suas 2 famílias, ela vai conseguir seguir com equilíbrio. Do contrário, ela vai ter problemas na sua vida. Porque, como eu já disse, todo segredo vai vir à tona, tá. Quando a gente quer entender constelação, basta a gente pensar na gente mesmo, como funciona o nosso inconsciente. Por isso que eu gosto de falar muito da gente mesmo, como funciona isso. Porque é exatamente assim que funciona esse processo. Nós somos um sistema, nós. Tanto que na constelação a gente vai falar das 3 consciências, não é? A primeira é a consciência pessoal, ou seja, esse sistema aqui, o meu sistema que me compõe, é tudo que forma esse meu corpo físico, tudo, mais a minha mente, meu cérebro, tudo isso é o meu sistema pessoal, que está dentro de um outro sistema um pouco maior que é da minha família. E na minha família acontece exatamente com o meu sistema. Aí tem até lá o princípio hermético, né, que fala que tudo que está embaixo é igual ao que está em cima e o que está em cima é igual ao que está embaixo. Esse é o princípio hermético de Hermes Trismegistus, né, do ocultismo. Eles já trazem isso, por quê? Porque é tudo igual, tudo funciona da mesma forma. O universo funciona dessa forma. Então como dizer que isso não tem sentido? O que não faz sentido é dizer que isso não tem sentido, não é mesmo? Então, a gente falou também sobre a importância do pai e da mãe na infância e o que é perder esse pai e mãe na infância, né? O que é perder? Perder o pai e a mãe na infância é uma das piores perdas que uma pessoa pode ter. É o pior que poderia acontecer para uma pessoa, para uma criança, tá? É um dos traumas mais fortes que ela tem, justamente pela importância do pai e da mãe na formação dessa criança. Essas 2 figuras, elas são fundamentais na vida de uma criança. Então vocês imaginem o impacto disso na vida de uma pessoa, de tenra idade, né.
Enfim, agora vamos falar sobre o aborto, que o aborto eu não tinha falado ainda, né. Então, o aborto é muito fácil entender a constelação, né. Não é difícil, porque se a gente entende os princípios, como não entender que o aborto, aquele ser, ele era alguém que iria nascer, estava se formando, gerou-se uma energia ali e foi abortado. Foi abortado, mas aquela energia ainda está ali. Então, dentro desse sistema familiar, o aborto era um ser também que tinha um espaço. Ele tinha o espaço dele ali. Ele já estava sendo ali alguém ali. É como se fosse uma pessoa que viveu muito, muito pouquinho. Porque ela viveu tão pouquinho, ela não tem direito a pertencer? Então, se todos têm direito a pertencer, esse serzinho que teve um pouquinho só de vida, ele também tem direito de pertencer. Então, não tem como ignorar a existência dele e não dar a ele esse direito de pertencer. Então, na constelação, dentro dessa filosofia, os abortos precisam ser considerados, né. Então, se a pessoa teve 2 filhos e 3 abortos, ela teve 5 filhos. 3 morreram, foram abortados, e 2 viveram. Então, quando perguntam: "Quantos filhos você tem?", "Tenho 5 filhos, 3 já se foram e 2 estão aí". É isso que tem que estar dentro da pessoa. Ela precisa considerar esses filhos que se foram. Isso dentro da filosofia da constelação familiar, tá. Eh, Em caso de aborto espontâneo ou não, todos têm direito de pertencer, sem exceção. Então isso é trazido pela filosofia, tá. A exclusão de um filho abortado pode trazer muitas consequências para os pais e irmãos que o precederam ou o sucederão, né. Filho, mesmo entendendo que as coisas são como precisam ser. Então, nós temos que o quê? Aceitar, né, temos que aceitar, não tem jeito, não tem como não acontecer o aborto se ele vai acontecer, enfim, precisa haver aceitação, mas também entender que esse filho abortado tem o seu lugar, tá. Isso tem que vir o quê? Na nossa mentalidade, nós temos que ter a certeza disso. Do mesmo jeito que uma criança que perdeu a mãe, lá em tenra idade, quando ficar mais velha, ela vai saber que ela teve uma mãe, não é? A gente não vai negar que teve uma mãe, vai? Não, ninguém nega que teve uma mãe. Então é mais ou menos isso, sabe? Essa ideia de você saber que você teve uma mãe, não tem como dizer que não. Você sabe que você teve um filho que ele abortou, você abortou, mas você não tem como dizer que não. Ele existe, a mãe existe, o filho existe, né. Então essa ideia, sabe, dentro da gente, a gente ter essa certeza. Nós nós estamos numa sociedade onde esses conceitos, muitos deles, né, não são compreendidos, não são vistos. Onde não existe esses conhecimentos, né. Muito pelo contrário, muito foi ensinado pra gente que só nos prejudicou, desde que a gente é pequeno, desde que a gente é criança, né. A nossa personalidade foi formada dentro de conceitos que chegou a nos violentar, a nos trazer um grande prejuízo no decorrer da nossa vida, né. Tanto que hoje em dia muitas coisas já estão sendo modificadas, né, mas a sociedade, ela vai a passos lentos se modificando, né, então existem conceitos que a gente não teve acesso, e que hoje eles não fazem parte das nossas crenças. Ter crenças é algo que sempre nós vamos ter. Sempre vamos ter crenças, porque isso é necessário. Só que as nossas crenças, elas não podem ser limitantes. Então se a gente tem crenças, que elas sejam crenças que nos ajudem a caminhar. Então existem algumas que a gente vai precisar remodelar, né, reprocessar outras informações e mudar as nossas formas de pensar, para que a gente siga de maneira mais saudável, né. Então, a inclusão de todos os filhos no sistema traz paz para a alma de todos os familiares, liberta, transforma a culpa por ficarem sem força e libera o fluxo natural da vida, tá. Incluir o filho abortado é obedecer à hierarquia, onde cada um deve permanecer no seu lugar.
Então, se o primeiro filho foi abortado, quem vem primeiro? Esse que foi abortado, depois que vem o outro, tá? É ter isso na mente, é entender isso como justo, como certo. E isso é incluir, né? Então, se o constelado, inclusive, achar que deve dar o nome a esse filho que foi abortado, que ele faça isso, não tem problema. Porque se ele sente de fazer isso, é porque realmente deve ser feito, né?